Nos anais da história espiritual, poucas figuras se destacam tão vividamente como Alma. Sua vida, uma tapeçaria tecida com fios de rebelião, conversão e fé inabalável, oferece um testemunho atemporal do poder transformador da graça divina. De um jovem rebelde a um profeta reverenciado, a jornada de Alma é um farol de esperança, lembrando-nos de que, mesmo em meio às provações mais sombrias da vida, a redenção e o renascimento espiritual estão sempre ao nosso alcance. A história de Alma não começa com piedade e retidão. Começa com rebelião, um contraste gritante com a fé inabalável que ele mais tarde incorporaria. Nascido em uma linhagem marcada tanto pela devoção espiritual quanto pelo poder político, Alma se viu atraído pelo fascínio das tentações mundanas, afastando-se do caminho justo traçado por seu pai, um sumo sacerdote na antiga nação nefita. Foi um período de indiscrição juvenil, uma rebelião alimentada pela inquietação da juventude e pela sedução de caminhos proibidos. Suas ações, longe de serem inconsequentes, tiveram um efeito dominó, desviando outros e aprofundando sua própria descida à escuridão espiritual. Este período de rebelião, no entanto, provaria ser um cadinho, forjando em Alma a resiliência e a empatia que definiriam seu ministério posterior. O ponto de virada na vida de Alma chegou de forma dramática e inesperada. Enquanto estavam em uma missão para espalhar sua mensagem de dissidência, Alma e seus companheiros foram confrontados por um anjo do Senhor. Banhado por uma luz celestial que cortava a escuridão de sua rebelião, o anjo entregou uma mensagem que mudaria para sempre o curso da vida de Alma. O encontro foi nada menos que aterrador. A terra tremeu sob seus pés enquanto a voz do anjo, cheia de autoridade divina, ordenava que se arrependessem. Ficando em choque com a experiência, Alma se viu paralisado, seu corpo tomado pelo poder avassalador da presença divina. O encontro deixou uma marca indelével em sua alma, despojando-o de sua arrogância e deixando-o humilde e arrependido. Foi um momento de profundo despertar espiritual, uma compreensão clara da gravidade de suas ações e da misericórdia ilimitada do Deus que ele havia desafiado. O encontro com o anjo marcou o início da jornada de Alma das trevas para a luz, da rebelião para a retidão. Emergindo das profundezas de seu despertar espiritual, Alma embarcou em uma nova missão, movida pelo fogo do arrependimento e um desejo ardente de expiar seu passado. Ele havia passado por uma transformação profunda, uma metamorfose que o levou a abandonar os caminhos de outrora e a buscar uma vida de propósito e significado. Cada passo que dava era guiado por uma força maior, uma convicção inabalável de que sua nova missão era não apenas necessária, mas também divina. Não mais o jovem rebelde que semeava a discórdia e a descrença, ele abraçou sua nova fé com o fervor de um convertido, dedicando sua vida a espalhar a mensagem de arrependimento e redenção que havia transformado tão profundamente seu próprio coração. Ele se tornou um farol de esperança para muitos, um exemplo vivo de que a mudança é possível, não importa quão longe alguém tenha se desviado do caminho. Sua jornada de fé era uma prova de que a redenção estava ao alcance de todos que buscassem com sinceridade. Sua mensagem era simples, mas profunda. O verdadeiro arrependimento exigia uma mudança de coração, um afastamento completo do pecado e um compromisso inabalável com a retidão. Ele ensinava que o arrependimento não era apenas um ato de contrição, mas um processo contínuo de transformação. Cada dia era uma nova oportunidade para se afastar do pecado e se aproximar de Deus, para viver uma vida de integridade e virtude. Ele falava com a autoridade da experiência pessoal, suas palavras carregando o peso de sua própria jornada das trevas para a luz. Sua voz ressoava com a força de alguém que havia conhecido a escuridão e encontrado a luz. Alguém que havia sido perdido e agora estava encontrado. Ele compartilhava suas experiências com uma honestidade brutal, sem esconder os erros do passado, mas usando-os como lições para guiar outros em suas próprias jornadas de fé. Sua mensagem ressoou profundamente com as pessoas, muitas das quais haviam sido desencaminhadas por suas próprias ações passadas.
Elas viam em Alma um reflexo de suas próprias lutas e esperanças. Um exemplo de que a redenção era possível, não importa quão grande fosse o pecado. Ele se tornou uma figura de inspiração, alguém que mostrava que a fé podia transformar vidas e trazer uma nova esperança. Eles viram em Alma um testemunho vivo do poder transformador da fé, um farol de esperança que lhes oferecia um caminho para a redenção. Sua vida era uma prova de que a fé podia superar qualquer obstáculo, que a esperança podia florescer mesmo nos corações mais endurecidos. Ele se tornou um guia para muitos, mostrando-lhes o caminho para uma vida de paz e propósito. O ministério de Alma foi caracterizado pela compaixão e empatia. Ele não apenas pregava a palavra de Deus, mas vivia-a em suas ações diárias. Ele se importava profundamente com aqueles que ensinava, vendo neles não apenas pecadores, mas almas em busca de redenção. Sua compaixão era palpável, um reflexo de seu próprio desejo de ser perdoado e de ajudar outros a encontrar o mesmo perdão. Ele entendia as lutas daqueles que ensinava, tendo percorrido um caminho semelhante. Ele sabia o que era estar perdido, sentir-se sem esperança e sem direção. E foi essa compreensão que lhe permitiu conectar-se tão profundamente com aqueles que buscavam sua orientação. Ele oferecia não apenas palavras de conforto, mas também ações concretas de apoio, ajudando os outros a encontrar seu próprio caminho para a luz. Seus ensinamentos não eram repletos de condenação, mas de amor e compreensão, oferecendo uma mão amiga aos perdidos na escuridão do pecado. Ele acreditava que a verdadeira mudança vinha do amor, não do medo, e que a compaixão era a chave para abrir os corações mais endurecidos. Ele ensinava que todos mereciam uma segunda chance, que a redenção estava ao alcance de todos que a buscassem com sinceridade. Ele ensinou que o arrependimento não era um evento único, mas um processo vitalício de esforço contínuo, de se aproximar de Deus a cada dia, por meio da oração, da vida justa e do serviço ao próximo. Ele enfatizava que a jornada espiritual era uma maratona, não uma corrida de velocidade, e que cada passo, por menor que fosse, era um progresso em direção a uma vida de retidão e paz. Ele encorajava todos a nunca desistirem, a continuarem buscando, a continuarem crescendo em sua fé e em seu amor por Deus e pelos outros. Alma também acreditava no poder da comunidade. Ele ensinava que ninguém deveria fazer essa jornada sozinho, que o apoio e a companhia de outros eram essenciais para o crescimento espiritual. Ele incentivava a formação de grupos de apoio, onde as pessoas podiam compartilhar suas lutas e vitórias, onde podiam encontrar força e encorajamento uns nos outros. Ele via a comunidade como uma família espiritual, unida pelo amor e pela fé, onde cada membro tinha um papel vital a desempenhar. Além disso, Alma enfatizava a importância do serviço ao próximo. Ele acreditava que a fé verdadeira se manifestava em ações, em atos de bondade e compaixão. Ele encorajava todos a buscar oportunidades para servir, a fazer a diferença na vida dos outros, a ser uma luz nas trevas. Ele ensinava que, ao servir aos outros, estávamos servindo a Deus, e que cada ato de bondade era uma expressão de nossa fé e amor. Alma liderava pelo exemplo. Ele não apenas pregava sobre a importância do serviço e da compaixão, mas vivia esses valores em sua própria vida. Ele estava sempre disposto a ajudar, a ouvir, a oferecer uma palavra de encorajamento. Sua vida era um testemunho vivo de seus ensinamentos, uma prova de que a fé verdadeira se manifestava em ações concretas de amor e serviço. E assim, através de suas palavras e ações, Alma tocou a vida de muitos. Ele trouxe esperança aos desesperados, luz aos que estavam na escuridão, e redenção aos que se sentiam perdidos. Sua mensagem de arrependimento e redenção ressoou profundamente, inspirando muitos a buscar uma vida de fé e propósito. Ele mostrou que, não importa quão grande fosse o pecado, a redenção estava sempre ao alcance, e que a fé podia transformar até mesmo os corações mais endurecidos. A jornada de Alma foi uma prova de que a fé é uma jornada contínua, um processo de crescimento e transformação que dura a vida toda. Ele ensinou que cada dia era uma nova oportunidade para se aproximar de Deus, para viver uma vida de retidão e serviço. E através de seu exemplo,
ele inspirou muitos a embarcar em suas próprias jornadas de fé, a buscar a redenção e a viver uma vida de propósito e significado. Em última análise, a mensagem de Alma era uma de esperança e redenção. Ele mostrou que, não importa quão longe alguém tenha se desviado do caminho, sempre há uma chance de voltar, de encontrar a luz e a paz. Ele ensinou que a fé verdadeira é uma jornada contínua, um processo de crescimento e transformação que dura a vida toda. E, através de seu exemplo, ele inspirou muitos a buscar a redenção e a viver uma vida de propósito e significado. O legado de Alma é um testemunho do poder transformador da fé. Ele mostrou que a redenção é possível para todos, que a fé pode transformar vidas e trazer uma nova esperança. Sua vida e ensinamentos continuam a inspirar muitos, mostrando-lhes o caminho para uma vida de fé, serviço e propósito. E assim, a mensagem de Alma vive, um farol de esperança e redenção para todos que buscam a luz.